Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e como você viu aí anunciado, nós vamos aqui desmistificar alguns mitos e algumas verdades que as pessoas espalham por aí sobre a Igreja Universal. E a gente vai falar sobre isso aí. Algumas pessoas que estão dentro da Igreja Universal e que entram em contato comigo, inclusive também tem pessoas que estão perguntando qual é o meu Instagram. Embora lá no Instagram, só para deixar claro, eu não faço nenhum tipo de conteúdo que tem a ver com o que a gente trabalha aqui no canal. Mas se alguém quiser seguir o meu Instagram, eu vou deixar ele aqui, vai aparecer para você aí agora, nesse momento. Você pode me seguir, você pode clicar lá e vai ser um prazer ter você como nosso amigo lá também no Instagram, assim como no meu WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e algumas pessoas já fazem isso e através desses dois canais mandam sugestões para que a gente venha trabalhar aqui. E existem algumas dúvidas de algumas pessoas que estão dentro da Igreja Universal, estão novatas na fé e ao mesmo tempo são contaminadas por esses canais de pessoas que já fizeram parte da Universal e hoje jogam como se a Universal fosse o Hamas, por exemplo. Mas nós vamos trazer aqui uma opinião independente, você vai entender aqui que eu não sou um defensor da Universal, assim também como eu não sou um acusador. Procuro ser e vou tentar ser imparcial, como eu procuro ser sempre aqui. Quem não gosta da Universal e do Bispo Macedo, me xinga, diz que eu sou defensor da Universal, mas aí é uma opinião de cada um e eu não vou brigar com ninguém. Vamos lá, a primeira pergunta que fizeram aqui, sobre o Congresso para o Sucesso. Antigamente, na minha época, eu fui obreiro da Universal em 98, então faz aí 25 anos mais ou menos. Eu era jovem, adolescente, e na época chamava Corrente da Prosperidade, ou Corrente dos Empresários. Ela foi mudando de nome e hoje é o Congresso para o Sucesso, pelo menos nas grandes catedrais, eu não sei se nas igrejas pequenas eles reproduzem isso, mas é muito provável que sim. Eles estão perguntando aqui se nessa reunião ou nesse culto da segunda-feira só é falado sobre finanças, dinheiro, e existe promessas de riqueza para as pessoas. Se os pastores prometem que as pessoas dando oferta, elas vão ficar ricas. E aí é que tá. A pergunta é se isso é uma verdade ou é uma mentira. E isso é uma mentira. Eles não dizem que se a pessoa der oferta, ela vai ficar rica. O que acontece na segunda-feira? Eles têm um culto direcionado para as pessoas que querem prosperar, que querem ou crescer dentro da empresa que trabalhem, ou querem ser empresários, desejam ser empresários. E eles mostram, através de passagens bíblicas, que sim, é possível a pessoa deixar de ter uma mente retrógrada, atrofiada, e se tornar uma pessoa bem-sucedida. Isso funciona para todo mundo? Claro que não. Primeiro, Paulo disse que uns têm fé para comer legumes e outros têm fé para comer carne. Aqueles que têm fé para comer carne, não desprezem os que têm fé para comer legumes, porque essa é a fé deles. Isso vale para o mundo espiritual, aquelas pessoas que não têm um desejo de conhecer a palavra profundamente, de ser uma pessoa que vai colaborar com outras pessoas através do seu conhecimento da palavra, de ser batizado, de buscar os dons, e aquela pessoa que só quer ir para a igreja no dia de domingo ou no dia de semana, e quer ir para o céu, ela foge do pecado, ela não é uma pessoa que se envolve com as coisas do mundo. Cada um tem um perfil e a gente tem que respeitar o limite de cada um. Tem pessoas que desejam crescer profissionalmente, mas tem uma mente de funcionário, ela não funciona trabalhando por conta própria. Ela não tem disciplina de ter um horário de trabalho, ela não tem organização para dividir suas contas pessoais e suas contas da empresa, do seu negócio. Então, essa pessoa prefere trabalhar dentro de uma organização em que ela tem horário para cumprir e ela receba um salário que dê para pagar suas contas. Tem gente que tem esse perfil. Já tem pessoas que têm um perfil também de trabalhar para os outros, mas querem crescer dentro da empresa em que elas trabalham. E às vezes essa reunião da segunda-feira, o Congresso para o Sucesso, também ajuda essas pessoas que querem galgar um cargo maior, mais alto na empresa em que elas trabalham. E tem pessoas que não desejam de jeito nenhum trabalhar para ninguém, querem vender nem que seja pipoca no trânsito, água mineral, mas não querem trabalhar para mais ninguém. Portanto, essas pessoas elas são imbuídas, elas vão para essa reunião e elas saem de lá com uma injeção de ânimo e muitas contam seus testemunhos. É natural que muitas pessoas vão ter resultado e outras pessoas não vão ter.
Tem que dar oferta para isso? Claro que não. Oferta é algo voluntário. Paulo lá em Coríntios diz que não devemos contribuir por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se a pessoa tem um desejo de ofertar, fazer uma oferta de fé, uma oferta de amor, ela vai fazer, e claro que aquilo que ela semeia, ela vai colher. Na corrente da cura, na terça-feira, antigamente era corrente da cura, né? Não sei se hoje tem esse nome ainda, se mudou. E eles perguntaram aqui, olha, nessa corrente da cura, será que eles prometem que todo mundo que for lá vai ficar curado? Então, também não. Isso não é uma verdade, é uma mentira. Na verdade, é uma reunião direcionada para as pessoas que estão com enfermidade física, e essas pessoas recebem uma oração, uma unção direcionada para esse problema que elas têm. E algumas dão testemunho que são curadas e outras permanecem doentes, porque assim, tem doença que é gerada por um mau uso de comida, de algum tempero, a pessoa às vezes fumou durante muitos anos, enfim, tem doença que é provocada pelo próprio homem, tem doença que é degenerativa, e a pessoa às vezes, Paulo tinha um espinho na carne que ninguém sabe o que é, alguns dizem que era um problema com pecado, alguns dizem que era uma doença, ninguém sabe o que é, todo mundo só tem conjectura. Mas Paulo pediu para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele, e Deus disse para ele, olha, a minha graça te basta. Deus tem um projeto na vida de cada um. Tem pessoas que estão com enfermidade, que realmente ela usa a fé, ela não admite aquela enfermidade, ela se revolta contra ela, como é pregado, ela faz uma oração e diz, Senhor, me cura, é um propósito dela, e Deus honra a fé dela. Já tem pessoas que vão viver a vida toda daquele jeito, tomando remédio, e assim sucessivamente. Acho que tem resultado para muita gente, tem. Na quarta-feira e no domingo, são reuniões direcionadas para o ensino da palavra, para a busca do batismo com o Espírito Santo, para a instrução sobre a salvação. É tanto que na quarta-feira é chamada a Escola da Fé, e no domingo é do Encontro com Deus. Tem basicamente o mesmo teor, a quarta-feira tem um pouco mais de ensinamento, e essa reunião é uma reunião que muitas pessoas gostam dela. É tanto que nas igrejas universal do Reino de Deus, em todos os lugares do mundo, a quarta-feira e o domingo são os dias que tem mais pessoas que frequentam a reunião. E aí a pergunta eles fazem fogueira santa para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Isso é verdade ou mentira? Vamos lá. Essa aí é uma pergunta que se reproduz mais na frente, também sobre a questão da fogueira santa, e eu vou deixar para responder lá no final, né, sobre a questão da fogueira santa, de ser batizado ou não. De antemão, eu já dou um spoiler, dizendo que não tem nada a ver você fazer fogueira santa para ser batizado. Tem absolutamente nada a ver. Domingo é a terapia do amor. Antigamente era o culto da família, hoje é a terapia do amor. É uma reunião muito produtiva, tem tido muito resultado, tem crescido muito nos últimos anos. Muitas pessoas têm aprendido muito, sobretudo com os líderes desse movimento, que é o Renato e a Cristiane Cardoso, e o Brasil e o mundo têm tido instruções através de pastores bem casados, bispos que têm um bom relacionamento com sua família, tem muitos anos de casado e muita experiência, para transmitir isso. E as igrejas, de um modo geral, precisam muito dessa instrução, porque as pessoas elas têm dificuldade. Às vezes o casamento está falido, só existe de fachada, só existe na frente dos outros, só tem fotos na internet ou quando estão em presença de alguém, mas na vida real não tem nada disso. E de fato as pessoas que têm problemas, e elas sabem que tem esse problema, e elas querem que isso seja resolvido, quinta-feira é um dia excelente para essas pessoas irem para lá. Não tem nenhuma pergunta polêmica sobre a quinta-feira. Mas sobre a sexta-feira tem culto da libertação, corrente da libertação, sessão espiritual do descarrego, enfim. Migrou de nome por vários anos e hoje estão trabalhando mais nessa questão da sessão espiritual do descarrego. Tem algumas perguntas sobre a sexta-feira. Será que os pastores colocam o tecladista para tocar uma música de suspense na hora da oração para as pessoas, para comover as pessoas a se manifestar? Então, eu não sei, é uma estratégia. A oração, se apaga as luzes, faz uma oração de libertação, uma oração forte, um sacudimento, como eles costumam dizer lá, e o teclado eles acompanham isso, mas isso não é uma exclusividade da Universal. Na Assembleia de Deus, isso acontece também, não nessa direção de libertação, mas quando tem uma pregação mais empolgante, o teclado ajuda ali aquela pregação. Se a pregação sobe, o teclado sobe. Se a pregação desce, o teclado desce também. Se for uma pregação mais de ensinamento, não tem essa questão do acompanhamento musical, e isso é uma coisa normal, é uma estratégia de igreja, e não adianta, porque tem algumas pessoas que falaram também aqui, eu não vou nem entrar no mérito, mas vou dar uma pincelada, não adianta a pessoa dizer, mas isso não precisa, porque Jesus não fazia isso, Jesus não botava teclado e tal. Primeiro que na época de Jesus não tinha teclado, esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus também não usava o microfone para pregar, certamente porque na época não existia microfone. Terceiro,
Jesus também não usava meios de comunicação como rádio, televisão e internet, porque na época não existia rádio, televisão nem internet. Então, assim, existem muitas coisas. Jesus não usava uma gravata, como normalmente as igrejas evangélicas, os pastores usam terno e gravata. E por quê? Porque as vestimentas da época eram diferentes. Então, não se pode fazer uma comparação direta. Ah, Jesus não usava, eu não vou usar. Então, você tem que usar um vestido também, porque era o que Jesus usava, porque era vestimenta da época. Então, você tem que andar de percata também, inclusive nos domingos, quando for para a igreja. Então, a gente tem que deixar de ser hipócrita, as pessoas têm que deixar de ser hipócrita, fariseu, e tem que entender que existiam costumes da época. Quando Paulo disse, por exemplo, às mulheres em Coríntios, que elas não cortassem seu cabelo, porque o cabelo era como um véu na cabeça da mulher, isso era um costume do lugar. As mulheres tinham o costume de rapar sua cabeça, e aquelas que se convertiam, Paulo instruiu elas para que elas não tivessem o mesmo comportamento que as mulheres que não tinham se convertido. Então aquilo foi uma instrução para a época, e não é uma instrução para hoje. A mulher pode cortar o seu cabelo naturalmente, não existe passagem bíblica que proíba essa questão. O sábado tem aqui o jejum dos impossíveis, que é uma reunião que praticamente não existe, só em algumas igrejas existem, e o pastor que consegue levar a gente dia de sábado para essa reunião é um herói, porque o sábado é o dia de folga da Universal, de muitos pastores, bispos, enfim. Mas vamos para a pergunta polêmica aqui sobre a questão da Fogueira Santa de Israel, que perguntaram, será que a Fogueira Santa, só para deixar claro, será que a Fogueira Santa é uma campanha somente de arrecadação ou tem de verdade a intenção de abençoar as pessoas? Eu, na minha opinião, acredito que seja uma campanha só para arrecadar dinheiro. Não tem nada para abençoar ninguém, você não precisa fazer Fogueira Santa de Israel para receber nenhum tipo de bênção, porque isso não tem base bíblica, isso é uma coisa que eu sempre discordei, inclusive quando eu era da Universal, mas eu não podia dizer porque eu era obreiro, eu tinha que participar, mas eu não participava de coração, assim como muitos não participam de coração, e esse é um assunto que quando eu toco nele aqui, muitos obreiros vêm falar comigo também, porque eles sentem a mesma coisa. A mesma questão é sobre os políticos da Universal. Vale a pena votar neles? Não tem essa pergunta, isso aqui eu sempre falo em época de campanha, não vale a pena votar em nenhum. Nenhum deles servem, são todos eles interesseiros apenas em si mesmos e trabalham somente para o interesse da Universal. E não é para isso que nós deveríamos, pelo menos, eleger algum político. Deveríamos eleger para que ele fosse representante do povo e não de uma instituição. Não que ele não defenda o interesse da instituição, tem que defender, mas sobretudo o interesse do povo, porque a instituição sem o povo não existe. E quem vota nele é o povo e não a instituição. Então, os políticos da Universal não são bons nomes para você votar, nenhum deles, absolutamente nenhum. Ah, mas tem um que é legalzinho, tá bom, mas não é bom para você votar. E essa questão da Fogueira Santa de Israel, eu sempre digo aqui, não participe de Fogueira Santa de Israel. Tem uma pessoa que fala comigo sempre aqui, ele virou até meu amigo, não sei de onde ele é, tem um estado do Brasil, e ele, toda a época de Fogueira Santa, ele vem falar comigo porque ele fica angustiado, fica triste, ele não é obreiro, mas está próximo de ser obreiro, ele está avançando para ser obreiro. Eu já disse para ele, eu digo, olha meu jovem, se você quiser ser obreiro, esqueça essa questão de não participar da Fogueira Santa. Você vai precisar participar, porque é natural que todos aqueles que estejam próximos dos pastores, obreiros, auxiliares, enfim, eles têm que ter o mesmo propósito que os pastores. Se eles não tiverem, eles estão fora do propósito. E para que você não tenha esse tipo de obrigação, você simplesmente não se envolve com isso, fique distante, porque ninguém vai poder lhe cobrar nada. Você vai ser um membro da igreja normal. E essa é uma das razões pelas quais eu não faço parte da Universal. Tenho respeito, tenho carinho, consideração, sou muito grato por tudo que eu aprendi, acompanho quando eu vou em São Paulo, sempre, praticamente todo ano eu vou em São Paulo, visito lá o Templo de Salomão, o culto no domingo de manhã, gosto da Universal, mas o que é certo, não sou um defensor desequilibrado da igreja nem do Bispo Macedo, e esse é um problema de muitas pessoas, porque quando se decepcionam, a decepção é 100% do mesmo jeito que a pessoa apoia 100%. Você, como a Universal prega, tem uma inteligência, use essa inteligência e analise aquilo que é correto e o que não é. Pega as escrituras e veja se o que o pastor está pregando tem a ver com a Bíblia. Se não tiver a ver com a Bíblia, não faça. Ele é quem está sendo um herege. E você não é obrigado a concordar com ele. Ele é um homem, ele é falho. E você não é obrigado a concordar com ele. Então, só para finalizar, não participe de Fogueira Santa de Israel para absolutamente nada. Para receber o Espírito Santo, então, eu não vou nem falar, porque isso é uma aberração. Não deixa de ser uma aberração total. Para ser batizado com o Espírito Santo, fazer a Fogueira Santa. Pelo amor de Deus, gente. Antigamente não existia isso. Antigamente era para receber bênçãos materiais. De uns anos para cá, incrementaram também essa questão. E é um absurdo. Então, existem alguns mitos e algumas verdades que fazem parte da Universal. Perguntaram também, tem diversas perguntas que são muito
abstratas, né? Mas tipo, é verdade que os pastores da Universal bebem, eu no vídeo anterior falei sobre isso, que pode ser que exista pessoas que bebam em organização onde tem pessoas, tudo pode acontecer. Perguntaram também se o Bispo Macedo obrigou os pastores a fazer vasectomia, porque não pode nem falar abertamente sobre esse assunto aqui, não tem problema com o YouTube, mas perguntaram se ele obrigou os pastores a fazer isso, e sim, é uma recomendação, praticamente, muitos, quase que 100% dos pastores, sobretudo os mais jovens, aderiram a essa proposta meio que imposta da direção da Universal, levando em consideração que eles podem a qualquer momento serem solicitados para irem para qualquer lugar do mundo. Tendo filho, isso vai atrapalhar. Então, sobre isso, sugeriram que não fizesse. Muitos se arrependeram, outros acharam uma maravilha isso, né? Mesmo depois de ter saído de lá, acharam muito bom, porque não querem ter filho, porque de fato não tem compromisso, e se não tem compromisso é melhor que não tenha. Então é isso, o vídeo, para não ficar maior, tem mais coisas aqui para falar, talvez em um outro momento a gente fale, mas hoje eu vou terminar por aqui, o vídeo já está muito grande. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que fazem parte da Universal e que tem dúvidas sobre alguns procedimentos da Universal, de repente está incluso aqui em algumas dessas coisas que a gente falou. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e pode comentar aqui. Eu já deixei no início o meu Instagram e eu vou deixar na descrição do vídeo também o meu WhatsApp, se você quiser falar comigo, mandar alguma dúvida, trocar alguma ideia, enfim, pode ficar à vontade, a gente vai bater um papo muito bacana, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.